Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é a trajetória da antropologia e da sociologia e os seus principais teóricos. Lembrando que, conforme nós vimos na semana passada, o objeto de estudo da sociologia são os fenômenos sociais e o objeto de estudo da antropologia é o homem e a sua cultura. A sociologia, ela é a observação, o conhecimento, a explicação da sociedade pela compreensão crítica das relações que os seres humanos estabelecem, estruturam e desenvolvem no interior das diversas formas de agrupamento social. Por falar em fenômenos sociais, é bom lembrar que só é possível tomar certos fenômenos como objeto da sociologia na medida em que sejam submetidos a um processo de estranhamento. Então, nesse processo de estranhamento, ele vai acontecer a partir do momento que eu passo a estranhar, né? Surge aquela dúvida, aquele questionamento sobre determinado fenômeno social, né? Então, surge o questionamento, surge a dúvida, surge o interesse pela pesquisa. O fenômeno social, ele define os fenômenos que acontecem na vida social e estão relacionados ao comportamento de um grupo ou sociedade. Então, são exemplos de fenômenos sociais: o desemprego, a inflação, o aumento na produção de riquezas, por exemplo, né? As taxas de mortalidade, o suicídio, o crescimento econômico e outros, né? Aqui eu só coloquei alguns exemplos. Os fenômenos sociais não são, portanto, individuais. Eles não são individuais. Os acontecimentos e decisões pessoais não são considerados pela sociologia como fenômenos sociais. Por isso, é importante e necessário que a prática ou acontecimento sejam observados em grupos. O termo antropologia ele deriva das palavras gregas anthropos, ser humano, e logos, ciência, estudo e conhecimento, e significa o estudo do ser humano. O objetivo da antropologia é buscar um entendimento amplo, comparativo e crítico dos seres humanos, seus conhecimentos e a forma de ser. Então, a antropologia ela abrange o estudo do ser humano como um ser cultural, fazedor de cultura. Investiga as culturas humanas no tempo e no espaço, suas origens e desenvolvimentos, suas semelhanças e diferenças. Tem seu foco de interesse voltado para o conhecimento do comportamento cultural humano adquirido por aprendizado social, a partir da compreensão da variedade de procedimentos culturais dentro dos contextos em que são produzidos. A antropologia, como estudo das culturas, vai contribuir para erradicar, por exemplo, preconceitos derivados do etnocentrismo, fomentar o relativismo cultural e o respeito à diversidade, né? Então, a antropologia ela surgiu como uma ferramenta da sociologia para compreender as diferenças étnicas dos seres humanos. No século XIX, nos estudos de história e geografia contemporâneos, a sociologia e a antropologia surgiram como um objetivo bem específico: servir como meios de auxílio para o capitalismo industrial. A expansão industrial que a Europa viveu no século XIX colocou uma nova necessidade para a economia europeia. Importante a gente relembrar isso na história, né? Para entendermos o porquê que nós temos esse entendimento de antropologia hoje. Então, a busca de recursos naturais que serviriam de matéria-prima para a produção. Para satisfazer tal busca, as potências europeias, em especial a Inglaterra, a França e a Alemanha, iniciaram um novo processo de colonização dos países não desenvolvidos situados na África, na Oceania e na Ásia, e que possuíam recursos naturais em abundância. Então, os primeiros estudos antropológicos eram extremamente etnocêntricos, ou seja, né, analisavam as culturas diferentes com base no ponto de vista de uma pessoa imersa na cultura europeia. Com isso, os europeus visavam mostrar que sua cultura e seu desenvolvimento eram superiores aos das demais sociedades, colocando a colonização como um movimento necessário de civilização para aquelas sociedades que, nesse ponto de vista, eram atrasadas.
Assim, a antropologia ela surge primeiro como uma parte da sociologia, né? Como nós podemos verificar, e depois torna-se uma ciência humana autônoma, relacionada fortemente com a sociologia, mas com suas especificidades. Podemos dizer que a sociologia estuda a sociedade e analisa essa sociedade no tempo presente. Já a antropologia estuda o ser humano e o analisa no passado para entender as suas formações mais primitivas. As ferramentas do pensar sociológico e antropológico. Nós vamos ter as teorias, os conceitos e os temas, ok? As teorias, né? É possível entender que as teorias sociológicas como modelos explicativos e compreensivos acerca dos fenômenos sociais. Então, as teorias sociológicas, elas surgem como modelos explicativos e compreensivos. Nós vamos perceber que os teóricos contemporâneos, os teóricos clássicos e contemporâneos da sociologia, eles sempre fazem essa explicação com base no que eles estão vivendo, né, na experiência vivida, na observação do que ocorre com os grupos sociais ou com a sociedade de modo geral, né, para compreender esses fenômenos então. Então, uma teoria, ela reconstrói a realidade, tentando dar conta dos fatores que a reproduziram e dos seus possíveis desdobramentos. As teorias, elas respondem aos problemas da sua época. Como eu acabei de falar, os teóricos clássicos e os teóricos contemporâneos, eles vão estar analisando pequenos grupos dentro da sociedade, grandes grupos dentro da sociedade, ou a sociedade como um todo, no momento vivido. E a partir daí, né, esses autores eles vão dialogar com o seu tempo, então, ultrapassando, porém, os limites temporais e as fronteiras geográficas, porque essas teorias elas vão servir de parâmetro comparativo para novos estudos de grupos e de sociedades. Já o conceito é um registro linguístico da ciência com o que se propõe a definir terminologicamente um fenômeno, uma concepção ou uma relação. O emprego de um conceito requer o conhecimento do conceito histórico e social que condicionou as concepções de seus criadores, marcando sua elaboração. Já o tema ela é um recorte da realidade em que se vive, né? A sociologia, falando agora então de uma dimensão histórica, é fruto do seu tempo, um tempo de grandes transformações sociais. Surgiu com os movimentos de afirmação da sociedade industrial e toda a contradição desse processo. O legado para o nascimento da sociologia como ciência é estar a par das condições histórico-sociais que colocaram questões ontológicas, que é o estudo do ser, da existência e convivência do homem na sociedade moderna. A fundamentação teórica e metodológica da sociologia, nós vamos ter aqui três teorias a serem analisadas durante a nossa disciplina: a teoria sociológica clássica, a brasileira e a contemporânea. Os conteúdos estruturantes, né? Então, nós vamos partir dos fenômenos sociais, nós vamos ter aqui a análise do processo de socialização e as instituições sociais, o trabalho, a produção e as classes sociais, o poder, a política e a ideologia, os direitos, a cidadania e os movimentos sociais e a cultura e a indústria, né? E a indústria cultural, no caso, né? Isso aqui são os conteúdos estruturantes, então, da sociologia. Ponto importante para a compreensão da realidade a partir da antropologia e da sociologia está se relacionado, por incrível que pareça, ao nosso vocabulário e à nossa linguagem. Isto porque as ciências sociais, ao longo da sua história, receberam a contribuição de vários teóricos, como eu acabei de falar, né? Que, ao estudarem determinados fenômenos, conceberam conceitos e noções que tornam mais rica a nossa linguagem e a nossa compreensão da realidade. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? O conceito de mais-valia do Marx, de anomia, ou a explicação para o suicídio, né? A anomia, que é a ausência, né? O excesso de leis dentro da sociedade, e a questão do suicídio como
é um fenômeno social, né, estudado pelo Emile Durkheim. De carisma, né, para o Max Weber, que estudou aí as formas de contrato social, né? O Marx, então, ele fala que a mais-valia é o lucro obtido pelo empregador advindo da diferença entre o valor gasto para produzir a mercadoria e o valor que a mercadoria é vendida. Já a anomia para Durkheim, né, é uma sociedade doente que desconhece as regras de convívio social. Como eu falei, a anomia é o excesso, né, ou a falta de leis, de normas, de regras sociais. E o carisma, por sua vez, para o Weber, é o termo empregado, né, para designar as qualidades de uma pessoa que chega ao poder, uma pessoa carismática, né? Então vem daí, né, a etimologia da palavra vem, né, justamente dessa percepção do Weber. Então, num primeiro momento, poderíamos atribuir essas palavras em várias das nossas conversas, sem necessariamente se preocupar com tais, né, intelectuais, como, né, que esses intelectuais a consideraram. Entretanto, vale muito quando temos a exata noção do que estamos falando, principalmente porque mostra a nossa maturidade intelectual e o nosso poder analítico. Então, saber o que significam as palavras, a etimologia da palavra, de onde ela vem, né? Quem pensou, não é só o significado, mas quem pensou e por que criou esse conceito, o que estava conceituando a partir do momento que cria essa palavra, né? E as utilizá-la no lugar correto é tão importante para a compreensão da realidade quanto a soma dos números numa conta de somar, por exemplo. Um bom exemplo da importância de se saber conceituar está relacionado ao conceito de capital. Em um primeiro momento, quando falamos em capital, estamos falando de alguma cidade. Pelo menos é assim quando entendemos através do senso comum. Mas, se formos olhar no dicionário, perceberemos que o termo é definido como um adjetivo relativo à cabeça. Mas tal termo é utilizado pelo sociólogo, né, Pierre Bourdieu, como um vocábulo para tratar do nosso aporte cultural, ou pelo antropólogo contemporâneo argentino Ignacio Garcia, como capital social para designar uma rede de relacionamento baseada na confiança e cooperação dos indivíduos e que visa melhorar o acesso à informação e ao conhecimento. Percebam que nós vamos ter para uma palavra diversos, dependendo do contexto, nós vamos ter para esta palavra diversos significados. Assim sendo, percebemos minimamente o quanto uma palavra pode denotar outros significados, isso que eu acabei de falar, né? Que não aqueles que estamos acostumados, por exemplo, no senso comum. Sem contar os erros que são reproduzidos pelo desconhecimento dessas palavras, mas que por acharem a palavra bonitinha, por exemplo, desculpem o meu erro aqui no slide, né? Acabam inserindo-a em uma ou outra frase. Não é incomum ouvirmos, por exemplo, né? Vou socializar isso com vocês, como se socializar fosse apenas e tão somente sinônimo de compartilhar. O termo denota para os cientistas sociais as fases pelas quais o homem passa até se tornar um cidadão, como irão perceber mais adiante em um dos nossos capítulos, tá? Em uma das nossas aulas. Já a antropologia, ela surgiu como ciência no início do século XX, com a sistematização dos estudos sobre culturas consideradas exóticas, diferentes. No Brasil, a antropologia se desenvolveu através dos estudos de pesquisadores europeus sobre as sociedades indígenas no território brasileiro. A partir da década de 60, os antropólogos passaram a se dedicar ao estudo de outros grupos culturais e identitários de nossa sociedade, no âmbito da antropologia urbana, por exemplo. Assim, os temas antropológicos saíram das margens e passaram a ter a visibilidade e o reconhecimento do seu papel político também. Atualmente, a antropologia está inserida nos debates das grandes questões nacionais e é importante em diversas frentes, como, por exemplo, na mediação da relação entre povos indígenas e populações tradicionais, como ocorre, né, no Estado brasileiro. Aqui os principais teóricos
lá nós vimos os principais teóricos da sociologia, né? Aqui os principais teóricos da antropologia. Nós temos diversos, tá? Eu estou citando aqui alguns: o Taylor, o Spencer, Franz Boas, Marcel Mauss, Bronislaw Malinowski, que é muito utilizado, Alfred Radcliffe Brown, o Emile Durkheim, Levi Strauss e o Darcy Ribeiro, né, o nosso brasileiro aí que trouxe tanta, bem contemporâneo, né, e trouxe tanta contribuição, né, para o estudo do povo brasileiro, né, e teve um papel também importantíssimo na educação pública brasileira. Apesar da grande variedade dos seus campos de interesse, a antropologia se constituiu como um campo científico específico, que se articula, né, teórica e metodologicamente com outras áreas do saber. Então, a antropologia ela precisa, né, da história, da filosofia, da sociologia, da psicologia, da biologia, do direito, das diversas áreas para o entendimento. Mas conserva, desculpe, sua unidade uma vez, né, que desenvolveu métodos particulares para investigar o ser humano e suas diversas formas culturais e comportamento e vida social. A etnografia é um método próprio do trabalho, né, da antropologia, tá? O estudo etnográfico, né? É um método próprio. O objetivo da etnografia é o de descrever a vida das pessoas com precisão e profundidade através de observação detalhada, obtida principalmente através de trabalho de campo. Nós temos aqui diversas formas de observação, né? Geralmente é utilizada dentro do estudo do método etnográfico a observação participante, né? Entre outras, tá? E nós vamos falar mais adiante, durante as nossas aulas, sobre esses métodos, tá? Então, a partir da observação de fatos e fenômenos in loco, o antropólogo coleta, analisa e interpreta dados e aspectos culturais com o intuito de examinar como se dá a vida social na realidade cotidiana de determinados indivíduos e grupos. Então, o método etnográfico é um estudo e registro descritivo das características culturais de um determinado grupo social. O antropólogo, o cientista, né, ele faz uma imersão, ele começa a vivenciar realmente, né, o determinado grupo que ele quer estudar, ou indivíduo. Aqui só um exemplo, mas nós vamos ainda mais adiante voltar nessa questão, né? A etnografia, o estudo do passado e presente, né? O surgimento, as obras dos antropólogos do século XIX que viajavam a fim de observar diferentes culturas pré-industriais. O presente, que abrange uma série muito mais ampla de trabalho, de estudos de grupos na própria cultura, para uma escrita experimental visando intervenções políticas. Os os etnógrafos de hoje nem sempre observam. Eles podem trabalhar com artefatos culturais, por exemplo, né, como textos escritos ou registros de estudos de interações que não observam em primeira mão. Tá? Nós temos aqui agora um outro formato, né? Alguns pesquisadores compartilham a visão dos primeiros antropólogos de que para entender o mundo em uma primeira mão, você mesmo precisa participar dele em vez de apenas observar as pessoas à distância. Isso tem dado origem ao que se denomina método de observação participante, que é importantíssima dentro do método da etnografia. Aqui, lembrando, né, que vocês fizeram um estudo aí na última semana, né, sobre, com um texto, né, um artigo falando, do Roberto da Mata, falando sobre cultura, né, perguntava se você tinha cultura. Então, aqui eu só estou reforçando, né, que a cultura, que é o que nos interessa aqui, no estudo da antropologia, né? Como eu falei na semana passada, a antropologia ela tem várias vertentes, né? Duas principais, que é da biologia e da cultura. E nós vamos estudar a antropologia cultural, né?
A cultura, ela significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade do qual é membro. Então, é tudo aquilo que nós vamos construindo subjetivamente, é uma construção subjetiva minha. Eu, enquanto indivíduo, vou me construir culturalmente ao longo da minha existência. Como é que eu vou alimentar, né, os meus conhecimentos, as minhas experiências, né? A diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. Então, a cultura, ela identifica as diferenças culturais, tendo como base o processo histórico de desenvolvimento da sociedade, reconhece de forma desnaturalizada os hábitos e costumes que fazem parte da reconstrução de uma cultura e utiliza as teorias para explicar suas observações. Compreende que o relativismo cultural assegura o direito à diferença. É importante a gente citar isso. Tá? Nós vamos conversar muito sobre isso durante a disciplina. Aqui, eu coloquei como exemplo, né, a leitura que vocês fizeram sobre o artigo do Roberto da Mata, e eu li, né, o que vocês publicaram no fórum. Foi muito interessante a reflexão que vocês fizeram, e depois eu vou propor para vocês uma pesquisa bibliográfica sobre diferenças culturais regionais dentro da sociedade brasileira, alimentação, vocabulário, vestimentas, festas, crenças, etc. Tá? Depois eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer essa pesquisa. Eu vou deixar aqui um questionamento para vocês. Vocês vão me responder e vão enviar. Eu vou abrir uma atividade lá no ambiente virtual e vocês vão enviar essas respostas lá pelo ambiente virtual, tá? São 3 perguntinhas. O que se entende por cultura? Aqui eu quero o entendimento de vocês, tá? Não do que vocês pesquisaram, enfim, mas com base no que vocês pesquisaram, como vocês conceituam ou como vocês entendem, né, a cultura. Que exemplos de culturas você identifica no seu cotidiano? Então, cada um de vocês vai analisar o cotidiano de vocês, né? No grupo familiar, o que vocês identificam como exemplos de culturas, no ambiente de trabalho de vocês, tá? Vocês vão estar fazendo uma análise bem subjetiva aqui. E também o que vocês entenderam por diversidade cultural. Então, essas 3 perguntas são para que eu possa perceber se vocês compreenderam esses conceitos para a gente seguir adiante. Aqui eu deixo algumas referências que eu utilizei para fazer a